A mulher e o dragão, A visão começa com um quadro representativo de Israel como uma mulher prestes a dar à luz, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2. As informações que mais se coadunam nas Escrituras a respeito dessa visão apontam a mulher como símbolo do povo israelita, ou seja, da nação de Israel, ou seja, do povo hebreu. Ela está vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés, numa alusão ao sonho de José. Gênesis capítulo 37, versículo 9. No sonho de José, porém, há indicação de apenas 11 estrelas, enquanto na coroa usada pela mulher há 12 delas. Ora, no sonho de José, era como o que recebe honra dos pais e dos irmãos, e nesta visão ele está inserido como parte dos 12 filhos de Jacó. A gravidez da mulher fala sobre a esperança messiânica. Seus gritos de dores de parto referem-se às expectativas do nascimento do Messias, ou seja, do Salvador Jesus Cristo. Em seguida, João escreve: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças de 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Como o dragão vermelho é figura de Satanás, neste quadro há uma tipologia do inimigo lutando contra os planos de Deus para com Israel, por meio dos poderes humanos. E diz assim a palavra de Deus: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 4 ao 5. Se essa terça parte das estrelas que foram arrastadas é formada por anjos conquistados por Satanás, quando de sua rebelião, então eles, sob ordens de seu líder, o diabo, intensificarão os ataques a este mundo contra os planos de Deus por meio dos poderes humanos. A perseguição aos filhos de Jacó pelos poderes governantes do passado, instigados por Satanás, é conhecida na história humana. Nas Escrituras, há registro de que Herodes perseguiu o menino Jesus. Mateus capítulo 2, versículo do 12 ao 16. Quando o menino se tornou homem, foi novamente perseguido e morto sob as ordens do Pôncio Pilatos, que representava o Império Romano. O ato de Jesus ser perseguido pelos líderes religiosos de seu tempo e depois de ser morto, numa parceria com o governo romano, ressuscitar e ascender aos céus, onde está à direita de Deus, encerra a visão de Apocalipse 12, versículo 1 a 5. O versículo seguinte revela o momento em que o iníquo quebra o pacto de 7 anos, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha
lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 6. Em outras palavras, o intervalo entre o versículo 5 e 6 do capítulo 12 de Apocalipse vai desde a ascensão de Jesus até 3 anos e meio após o arrebatamento da igreja, para agravar ainda mais a crítica situação que o mundo atravessará. Naquela época, o arcanjo Miguel expulsará o diabo e seus anjos dos lugares celestiais para a terra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. Desde a sua queda, Satanás armou seu reino nas regiões celestiais. Naquela época futura, ele e todos seus anjos serão atirados para a terra. Então, esse trabalho estará a cargo de Miguel, o único ser chamado de arcanjo nas Escrituras. Quando isso acontece, uma voz do céu é ouvida por João. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, versículo do 10 ao 12. E esse momento é grandemente festejado, porque a cada juízo predito e cumprido, aproxima-se o governo literal de Cristo sobre a terra. Mesmo com toda a ira e ímpeto com que o diabo inspira o iníquo contra os santos, o júbilo destes últimos não cessa, ainda que muitos tenham sido mortos. Na verdade, eles são vencedores, pois o sangue do Cordeiro e a fé testificada são sinônimos da derrota sofrida pela antiga serpente. É por causa da sua queda e de seus anjos enviados à terra que um grito de ai é ouvido desde os céus. É o que o inimigo, sabendo que lhe resta pouco tempo, pois dentro de 3 anos e meio Cristo voltará e o aprisionará por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 7. Tentará contornar a situação. Daí a sua ferrenha perseguição à mulher. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse, capítulo 12, versículo do 13 ao 16. Quando o dragão é atirado à terra, lança-se contra Israel em grande perseguição por meio dos exércitos do anticristo, pois é justamente essa época que o iníquo quebra o pacto feito no princípio do seu governo. Esse é o momento em que ele, possuído pelo príncipe das trevas, levanta-se contra tudo que se chama Deus,
ou qualquer objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses, fala sobre isso. É defendido por alguns que a água como um rio arrojada da boca do dragão corresponderia às calúnias, intrigas e mentiras que o homem do pecado arquitetará contra os filhos de Jacó. Não é de estranhar se assim for, visto que o antissemitismo, que naquele tempo crescerá assustadoramente, faz parte dos sentimentos dos homens sem Deus. Esse ódio contra tudo que se relaciona ao Senhor é registrado neste texto. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. A persistência do dragão em querer destruir Israel parece ter sido causada pela rejeição de Israel ao anticristo, ou seja, da nação de Israel ao anticristo. Como não consegue seu intento, Satanás volta-se contra os restantes de sua descendência, isto é, os israelitas restantes, e contra aqueles que têm o testemunho de Jesus, uma referência aos gentios que decidem aceitar Jesus como Salvador, e disso dão testemunho. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, fala sobre isto. Enfim, aqui eu fiz um comentário, uma exposição sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse, né? Capítulo 12, que fala sobre a mulher e o dragão. A mulher representa a nação de Israel. Entendeu? Então, fica aqui esta mensagem, que vocês divulguem e sabendo que Deus tem o domínio, o controle de tudo. Glória a Deus para o todo e todo sempre, porque Deus tem o domínio eterno de tudo. Glória a Deus.